Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente reservamos esses 30 minutos para expormos a Palavra de Deus, com o propósito de estudarmos mais um texto do livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Com abertura de mente e coração, recebemos a mensagem de Deus e adequemos as nossas vidas à vontade do Senhor. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais do seu querer para as nossas vidas, pois Ele sempre tem o melhor para nós. Por isso eu quero incentivá-lo a perseverar nessa prática, pois o alvo desse programa é exatamente esse. Nós queremos aplicar as lições aprendidas às nossas vidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu, compartilhando sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, eu registro o e-mail que o Wesley nos enviou da cidade de Anápolis, no estado de Goiás. Foi essa a sua mensagem. Quero expressar por meio deste a minha gratidão a Deus pela Rádio Transmundial. Na verdade, agradeço pela vida de todos vocês. Confesso que Deus tem me ensinado muitas coisas por meio dos programas de estudo bíblico. Eu sou professor da Escola Bíblica Dominical na classe dos adolescentes na Igreja Batista Memorial. E os meus conhecimentos bíblicos e teológicos têm sido enriquecidos a cada dia. Tenho ouvido a rádio diariamente já faz alguns meses. Gosto muito do Através da Bíblia. Minha oração é que Deus continue dando forças, saúde e sabedoria, e principalmente capacitação do Espírito Santo a todos vocês que trabalham nessa abençoada rádio. Um grande abraço e fiquem na paz, na graça e no amor de Jesus, em Cristo Wesley. Querido amigo, muito obrigado pelo seu testemunho e por suas palavras tão gentis. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de perseverar no estudo da Palavra de Deus para compartilhá-la com outros que desejam crescer em Cristo. Esse também é o nosso objetivo. Nós queremos estudar, proclamar a Palavra de Deus para que outros possam divulgá-la também. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Bíblia aumentar a cada dia. Por isso eu quero convidar você e a todos que estão sintonizados conosco agora para que nós elevemos a Deus as nossas orações. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que também usufruam dessa comunhão contigo. Abençoa-nos e dá-nos amor pela Tua Palavra. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja salvação, edificação e fortalecimento. Mesmo sem merecermos, Senhor, nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo,
Hoje temos como objetivo estudarmos a 7ª e última carta que Jesus enviou à sua igreja através do apóstolo João. Nós vamos estudar a carta escrita à igreja de Laodiceia. Vamos estudar Apocalipse 3, 14 a 22. E conforme mencionamos anteriormente, para aqueles que interpretam as 7 cartas como 7 períodos da história da igreja, essa carta para a igreja em Laodiceia é a carta que descreve a igreja dos nossos dias. Se aceitamos essa interpretação ou não, é necessário prestarmos toda atenção nas palavras de Jesus, porque são palavras dirigidas a uma igreja que necessita de definição, pois o Senhor Jesus a encontra à beira da apostasia. Essa carta é uma convocação urgente ao fervor espiritual. Conheçamos a cidade de Laodiceia e, posteriormente, prestemos bastante atenção na descrição da igreja local para fazermos as possíveis aplicações às nossas comunidades. Muito bem. A cidade de Laodiceia, o vale do rio Lico, na Ásia Menor, tinha 3 grandes e 3 principais cidades, Colossos, conhecidas por suas fontes de água fria, e Herápolis, conhecida por suas fontes de águas termais, e Laodiceia, conhecida nessa carta por sua igreja morna, que causou enjoo ao Senhor Jesus. Laodiceia é citada nesse livro de Apocalipse em 1:11 e aqui no capítulo 3, versículo 14. E na carta de Paulo aos Colossenses também, Laodiceia é citada. Essas 3 cidades ficavam, e especificamente Laodiceia, situava-se no local da moderna cidade de Denizli, na Turquia, no cruzamento entre as principais estradas da Ásia Menor. Laodiceia tinha sido fundada cerca de 250 a.C. por Antíoco da Síria, e o nome da cidade era o da sua esposa, Laodiceia. A importância de Laodiceia baseava-se principalmente na sua localização. Naqueles dias, a água da cidade vinha através de aquedutos, das fontes termais ao sul da cidade. Originalmente, a cidade tinha sido uma fortaleza, mas do ponto de vista militar, sua grande fraqueza era exatamente essa, que toda a água precisava ser trazida desde uns 10 quilômetros de distância por esses aquedutos subterrâneos, o que era muito perigoso em caso de sítio. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. A qualidade dela não era boa e a cidade ganhou a reputação de não ter água potável. Ao engolir essa água, muitas pessoas vomitavam. Semelhantemente, Jesus foi provocado a vomitar da sua boca a igreja de Laodiceia. Outras características dessa cidade serviram como base para a linguagem dessa carta, na qual Jesus fez uma série de contrastes implícitos entre os produtos da região e as necessidades espirituais da igreja. Laodiceia, por exemplo, era um grande centro de bancos e de finanças. Em 61 d.C., aproximadamente 30 anos antes dessa carta, Laodiceia foi devastada por um terremoto. Mas os seus cidadãos eram tão ricos e independentes, que se negaram a receber ajuda do governo romano. Eles sozinhos reconstruíram a cidade com seus próprios recursos e esforços. A cidade também se notabilizava por ser um grande centro da indústria do vestido, do vestuário. As ovelhas que pastavam nos arredores de Laodiceia eram famosas no mundo inteiro por sua lã suave de cor violeta escura. Também se destacava a cidade como um centro médico de importância. Ela mantinha, inclusive, uma escola de medicina. Havia 2 coisas que contribuíram para a fama dessa escola: um unguento para os olhos e um outro para os ouvidos.
Ao enviar essa mensagem utilizando desses destaques da cidade, Jesus chamou a atenção dos cristãos para as reais necessidades espirituais que eles tinham. E agora vamos conhecer um pouco da igreja de Laodiceia. Em relação a essa igreja, podemos contrastá-la com Filadélfia. Enquanto Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão ou censura da parte de Jesus, Laodiceia não recebeu nenhuma palavra de louvor ou de elogio da parte do Senhor da igreja. Nos livros bíblicos, as únicas citações sobre essa comunidade cristã se encontram em Colossenses, capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículos 13, 15 e 16. E, logicamente, aqui também no livro de Apocalipse. 30 e poucos anos antes dessa carta, Paulo, escrevendo aos Colossenses, mencionou que mantinha um especial interesse pelos laodicenses para que os seus corações fossem confirmados e vinculados juntamente em amor, e que eles tivessem toda a coragem e ficassem enriquecidos com a compreensão do mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Veja Colossenses 2, 1 a 3. Paulo também testemunhou de Epáfras, um dos membros da igreja de Colossos, um cristão da região. Veja Colossenses 1, 7. Esse homem se preocupava também com o estado espiritual dos laodicenses. E, por fim, o apóstolo pediu que a carta escrita para os colossenses fosse lida pelos laodicenses. E a carta escrita para os laodicenses, que pode ser a nossa carta aos Efésios, fosse lida pelos colossenses. Querido amigo, essa igreja mereceu esse cuidado de Paulo e mereceu essa carta de Jesus. Por quê? Porque lhes faltava uma definição clara e prática do cristianismo. Cristianismo nominal não é cristianismo verdadeiro. Estudamos essas palavras de Jesus, então, dando a elas o seguinte título: A necessidade da definição. Carta à igreja em Laodiceia. Eu repito, a necessidade da definição. Carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, 14 a 22. Querido amigo, nas Constituições Apostólicas, um livro antigo, temos a informação de que Arquipo foi o primeiro bispo de Laodiceia. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, nessa carta que acabamos de mencionar, ele também recomendou fortemente que deveriam dizer a Arquipo, que era o pastor de Colossos, deveria dar esse recado a ele: atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires. Colossenses capítulo 4, versículo 17. Poderia-se pensar que por essa razão, e sofrendo a pressão da sociedade laodicense, orgulhosa dos seus atributos, que essa igreja merecesse essa repreensão por parte de Jesus. Seria possível isso? Não podemos fazer essa afirmação com certeza, porém, na avaliação de Jesus, a igreja dos laodicenses precisava desse alerta. Assim, o princípio que extraímos dessas palavras do Senhor pode ser visto nessa frase: diante da avaliação de Jesus, é clara a necessidade de definição do cristianismo verdadeiro como característica marcante das nossas igrejas. Eu repito, com base em Apocalipse 3, 14 a 22, o princípio que norteará o nosso estudo, o princípio que devemos aplicar, está resumido nessa frase: diante da avaliação de Jesus, é clara a necessidade de definição do cristianismo verdadeiro como característica marcante de nossas igrejas. Nesses versos, encontramos 5 aspectos que compõem a avaliação de Jesus sobre a sua igreja. O primeiro aspecto refere-se à apresentação de Jesus à sua igreja, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa expressão, o Amém, ela tem uma origem hebraica. Essa palavra tem origem hebraica.
no começo de uma afirmação significa certamente, ou verdadeiramente, ou em verdade, em verdade. Mas Jesus é o amém no sentido de que ele também é a palavra final. Isto é, assim seja, ele é a autoridade absoluta. Mas ele se descreve também como uma testemunha fiel e verdadeira. É quase a mesma descrição que nós encontramos no capítulo 1, versículo 5. Jesus traz o verdadeiro testemunho. Ele fala a verdade em cada promessa e a cada advertência que vem da sua boca, devemos dar toda atenção a ela. Ele é o princípio da criação de Deus. Essa expressão, na melhor tradução, significa o soberano da criação de Deus. Jesus, querido amigo, é o eterno Criador. Ele é Deus. Essa afirmação é baseada em outros textos bíblicos. Ele é o Criador. Jesus é eterno. Jesus é o primeiro e o último. Ele é Deus conosco. Você se lembra de Mateus 1:23? Ele é o Deus que se fez carne, João 1:14. Ele é o eu sou. Em quantas e quantas passagens no livro de João e também em Êxodo 3:14. Jesus é o soberano dos senhores e o rei dos reis, Apocalipse 17:14. Jesus, enfim, é eterno, ele é Deus, e os laodicenses e nós temos que dar toda atenção às palavras desse Senhor, desse Jesus, homem que também é Deus. O segundo aspecto refere-se à palavra de aprovação de Jesus. Em que versículo temos isso? Não temos. Assim como ocorreu com os cristãos da igreja em Sardes, não houve elogio, não houve aprovação. Jesus, que conhece o nosso interior, que conhecia tão bem aquela igreja, não apenas na aparência, mas nos seus bastidores, Jesus não pôde lhes dar nenhuma palavra de louvor ou de aprovação. É realmente triste quando uma igreja, ao ser avaliada pelo Senhor, não recebe nenhuma palavra de aprovação. O terceiro aspecto, sim, refere-se à palavra de acusação. Versículos 15, 16 e 17. Eu leio para você. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Querido amigo, como fez em todas as igrejas, Jesus expressou o seu conhecimento íntimo sobre aquela igreja. Ele conhecia suas obras, pois ele anda no meio dos candeeiros, ele anda no meio das igrejas. E ele sabia que Laodiceia, aquela comunidade, não era nem fria nem quente. E Jesus pede uma definição. As águas termais de Heliópolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito. Assim, Jesus disse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, contente com seu estado de autossuficiência e falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la da sua presença. Por quê? Porque ela dizia, nós somos ricos, poderosos. As afirmações da própria igreja de Laodiceia estavam equivocadas. É fácil dizer que tudo vai bem na vida espiritual de uma igreja ou de uma pessoa, mas só Jesus conhece a verdade. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesmo. Mas Jesus não foi e Jesus não é enganado. Eles diziam,
Eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O orgulho da cidade de Laodiceia afetou drasticamente aqueles cristãos, cegando-os ao ponto de não enxergarem os seus problemas. Eles se achavam fortes e independentes, mas Jesus viu o estado real da igreja, fraca, cega e infrutífera. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto em 61 e foi reedificada com recursos próprios, sem o auxílio do governo de Roma. Parece que a igreja sentia a mesma atitude de autossuficiente, mas ela, no olhar do bom pastor, estava totalmente debilitada. Ela era infeliz e miserável. Ela era pobre. Numa cidade conhecida por tratamento de olhos, a igreja se tornou cega e não procurou o tratamento do grande médico. Numa cidade que produzia roupas de lã, a igreja andava nua, sem a vestimenta da justiça oferecida pelo seu Senhor. Por isso, o Senhor Jesus dá essa palavra severa de admoestação. Aqui, então, encontramos o quarto aspecto, que se refere à aceitação ou à demonstração dada por Jesus. Versículos 18, 19 e 20. Aconselho-te de mim que compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Querido amigo, infelizmente aqui não há palavra de aceitação, mas somente uma palavra de séria admoestação. Jesus ofereceu conselho para guiar aquela comunidade de volta à comunhão com ele. Ele sugeriu 3 coisas. Primeiro, comprar de Cristo, dele mesmo, ouro refinado. A verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. Deviam comprar também do Senhor vestiduras brancas, isso é Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça. Eles deveriam comprar de Jesus colírio para os olhos, porque somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e autossuficientes. Esse é o problema de quem esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo. Jesus ainda dá uma palavra de muito amor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A correção que vem de Deus é uma manifestação do seu amor. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina para o nosso próprio bem. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele. A disciplina cristã será sempre motivada pelo amor, e essa atitude deve guiar os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé. Por isso, sê zeloso e arrepende-te. A solução para o problema dos discípulos em Laodiceia era o arrependimento, uma mudança de vida. Por quê? Porque ele estava à porta e batia. Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia, mas encontrou na igreja de Laodiceia uma porta fechada. Ele bate, mas não força ninguém a abrir a porta. Ele chama, mas depende dos ouvintes atenderem a sua voz. Esse versículo reforça o entendimento do livre-arbítrio que todo cristão, que só o cristão tem. Uma vida espiritual ou carnal depende de cada um em sua submissão ao Espírito Santo. Eu entrarei e cearei. Ambas as figuras aqui representam a comunhão com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles que obedecem a palavra dele. Cear com alguém sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão. É um privilégio especial comer à mesa do rei. É um grande privilégio cear com o Rei dos Reis. Por isso, em
quinto lugar, o quinto aspecto refere-se à atração que Jesus oferece à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Tal honra não seria para os orgulhosos e autossuficientes, mas para os humildes e obedientes, para os dependentes de Deus. Jesus nos chama, Ele bate. Cabe ao homem ouvir a sua voz e abrir a porta. Eu espero, querido amigo, que você tenha o seu coração escancarado para o Senhor Jesus. Ele quer ter plena comunhão contigo. Que o Senhor Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça